Agora vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto, porque eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos falar agora para você. Ontem da tarde, por volta das 2h30 da tarde, eu estava terminando o programa, recebi uma ligação. Não vou dizer de quem, mas Nader, vem aqui para a Fazenda Rio Grande urgente. A justiça acaba de conceder ao pai verdadeiro a tutela de uma criança de 1 ano e 7 meses. Falei, mas o que aconteceu? A mãe e o padrasto, lembra daquele seu caso do ano passado da criancinha que estava com marcas no rosto? Igual, Nader, corre para cá. Doutor, imediatamente saí, nem almocei. Fomos para a Fazenda Rio Grande em busca das respostas para essa informação que chegou aqui. E descobrimos uma criança com os braços quebrados, passou por cirurgia no Hospital do Trabalhador, queimaduras de bituca de cigarro pelo corpo, mordida na boca, hematomas no rosto, provavelmente de tapas e socos que foram levados. A criança morava com a mãe e o padrasto há cerca de 8 meses, que ela estava junto com esse homem. A reportagem que você vai ver agora é denúncia do Balanço Geral de Maus Tratos à Criança. Uma reportagem completa feita pelo BG, do jeito que você gosta. Enche a tela, coloca no ar. O bebê de apenas 1 ano e 7 meses deu entrada na unidade de pronto atendimento da Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, no último dia 11. A criança, que tinha pelo corpo sinais de espancamento, foi internada às pressas pela equipe de saúde, que deu os primeiros socorros. O caso veio à tona após a criança ficar ausente da creche, onde ela era levada diariamente pela família durante 2 dias. Passado esse período, o menino foi levado até a mãe, no local. Imediatamente, os servidores da instituição perceberam os hematomas pelo corpo da criança e chamaram a Guarda Municipal. As equipes que atenderam a criança constataram que ela estava com os 2 braços quebrados. Tinha queimaduras pelo corpo, na boca, que pareciam ter sido feitas por bitucas de cigarro, e ainda marcas de mordidas e alguns sinais roxos pelo rosto. A mãe e o namorado, suspeitos de terem provocado as lesões do menino, foram detidos pela Guarda Municipal e encaminhados à delegacia do município. Só que não ficaram presos, porque não havia o flagrante. Embora esteja lá constatado, né, assim, a olho nu, visto ali as lesões, as queimaduras de cigarro, né, os braços aparentemente fraturados, precisa se ver a fundo, né, antes de deter a pessoa. Depende ali do que o delegado verifica ali na hora, né? Ele é autoridade policial, daí o que ele decide ali na hora é o que é feito. Em depoimento na delegacia, a mãe do bebê deu versões contraditórias para as marcas encontradas no corpo da criança. Já o namorado dela contou que o menino havia caído da cama. Todas as versões foram ali coletadas, né? E posteriormente vai ser tudo encaminhado ali, vai ser aberto o inquérito, né? E daí eles vão apurar para ver realmente o que foi constatado. Também após o exame, né, na criança ali fica tudo elucidado. A justiça retirou a guarda da mãe e transferiu ao pai, que está cuidando do menino, que precisou passar por cirurgia. A mãe da criança e o namorado estariam juntos há cerca de 8 meses. Tentamos encontrá-los, mas eles não estavam na residência da família. Márcia, você que está em casa, me deu uma revolta tão grande que esse caso me lembrou o caso de uma outra criança que eu fiz. Eu trouxe a informação primeiro, levamos o caso adiante. Hoje eles estão sendo acusados de homicídio. Essa criança não morreu, doutora, por sorte e a mão divina. O pai hoje tem a tutela. O Conselho Tutelar chamou a justiça, que retirou a guarda dessa mãe e deu ao pai. A criança passou por cirurgia e hoje está com o pai. Doutora, isso acontece muito e a gente está percebendo que são casos constantes e que parentes e vizinhos sabem e têm medo de denunciar. Mas a gente não pode deixar que crianças inocentes se tornem vítima de madrastas ou padrastos covardes, violentos, de queimar uma criança com bituca de cigarro, de dar socos e tapas no rosto da criança e quebrar os 2 braços da criança, doutor. Além desses padrastos, dessas madrastas, nós temos também pais e mães minimamente omissos, que o dever de cuidado dos nossos filhos é nosso.
né? Então, se por um evento, se arranja um namorado ou uma namorada que seja agressiva com os filhos, a primeira coisa é afastar essa criança desse agressor, não mantê-lo assim. Então, minimamente, se não estiver agindo junto, a responsabilidade pela omissão, pelo dever de cuidado, é um dever. Às vezes uma criança de 1 ano e 7 meses não tem condições de se proteger. A gente sentiu muita falta nesses últimos 2 anos também, a falta da presença das crianças nas escolas. Sim. Porque era um excelente mecanismo de controle. Exato. Professores viam o que estava acontecendo e podiam agir antes de chegar a uma situação mais gravosa, como infelizmente a gente acabou vendo em muitas situações em que essas crianças só se descobre o que aconteceu com as crianças quando se está fazendo o exame de necrópsia, né? Não, e a gente tá vendo o vídeo da criancinha andando ali, conversando, foi vídeo dessa mãe. Fui em busca de tentar falar com ela, não quis falar comigo, correu. Tentei falar com o padrasto também e agora eu quero saber da nossa equipe que está na rua, na Fazenda Rio Grande nesse momento. Procurou durante toda a manhã essa mãe e esse padrasto que não ficaram presos, doutor, e já eu quero que a senhora explique isso, porque eu não entendi. E eu não tenho meias palavras ou verdades. Mas antes, deixa eu perguntar para Vanessa se você vai entender a minha revolta. Vanessa, hoje pela manhã vocês novamente foram em busca da mãe e do padrasto. Resolveram falar com vocês? Oi, Nader, isso mesmo. Nós saímos cedinho aqui da televisão, fomos até a Fazenda Rio Grande para apurar mais detalhes sobre esse caso, porque afinal de contas a gente está falando de uma agressão, né, de uma possível agressão a um bebezinho indefeso, como a gente viu ali nas imagens, né? E como disse a doutora também, um bebê que deveria ter a proteção dos pais e que infelizmente não foi o que aconteceu. A gente foi cedo para a Fazenda Rio Grande e também tivemos bastante dificuldades, viu, Nader? Procuramos a mãe e o padrasto, tentamos localizá-los, mas também não conseguimos. Tentamos também localizar o pai da criança, que está com a guarda temporária da criança, também não tivemos sucesso. Então, nós fomos até a delegacia da cidade que investiga o caso. Lá a informação que nós obtivemos é que já foi instaurado um inquérito sobre este caso. O que a Polícia Civil aguarda agora é a chegada do laudo pericial que foi feito na criança já no dia do boletim de ocorrência, no dia 11. Com esse laudo pericial, será possível afirmar qual a natureza dessas lesões que a criança sofreu, né? Embora a polícia tenha aí essa linha de investigação que leva para possíveis agressões, é somente esse laudo pericial que vai poder confirmar se de fato essa criança sofreu agressões. O que a gente viu ali, né, é que no depoimento houve contradições, né? O padrasto diz que essa criança caiu e os ferimentos que ela tem não são compatíveis com essa possível queda. Ele teve os bracinhos fraturados, tem também queimaduras pelo corpo, principalmente ali, de acordo com a Guarda Municipal, atrás da nuca e também outros hematomas que não são compatíveis com essa possível queda. Nós também procuramos o Conselho Tutelar para saber mais detalhes sobre a questão. O Conselho Tutelar nos disse que está acompanhando o caso, mas que não pode dar nesse momento mais detalhes. A informação que nós temos é que, de fato, a guarda está com o pai da criança. E, de acordo com a Polícia Civil, esse pai também deve ser ouvido juntamente com outras testemunhas sobre o assunto. Um caso que precisa, né, Nader, ser investigado porque, como você disse, é uma criança de 1 ano e 7 meses, uma criança indefesa, e o que se espera é que os pais sejam os primeiros, né, a oferecer proteção para esse bebezinho, e nesse caso não foi o que aconteceu. A gente continua apurando e se tivermos mais detalhes, voltamos aqui, Nader. Eu quero já antecipar para você, eu li todo o boletim de ocorrência, e no boletim de ocorrência, a Guarda Municipal, através da Patrulha Rural, foi essa guarda que pegou e auxiliou o momento em que essa criança deu entrada no CEMEI. 2 dias ele não foi para a escola. E aí é onde eu quero chegar, e eu quero a participação da doutora Márcia, porque eu não vou ter meias verdades, porque é o seguinte, doutora, após a Guarda Municipal auxiliar os professores do CEMEI dessa creche onde essa criança ficava e que há 2 dias não foram levar essa criança, e quando chega percebem os hematomas, chamam os agentes de saúde e levam essa criança a um posto de saúde onde são constatados os hematomas e é acionado o Conselho Tutelar. A partir daí, doutora Márcia, a Guarda Municipal aciona a polícia e vão em busca dos pais. Aí descobre-se que é o padrasto e a mãe, no endereço que até agora parece ser muito enganoso, porque é impossível que eles continuem ou permaneçam lá. Eu acredito que ela pinoteou porque sabe que vai sobrar para ela, a mãe da criança. Doutora, quando o caso chegou na delegacia, a escrivã, revoltada com a história, imediatamente mandou trazer o homem acusado desse crime e a mãe. Só que ela não pôde mantê-los presos porque o delegado Ademair Braga está de licença. E um outro delegado assumiu o caso e ele simplesmente
e eu tô sendo muito honesto aqui, eu não sinto que ele teve o interesse de manter esse pai preso. E aí é onde eu pergunto à senhora, o flagrante, doutora, é quando eu vejo a bituca de cigarro sendo queimada na pele da criança, ou é a partir do momento em que a denúncia chega à delegacia, essa criança com os 2 braços quebrados e que você não pode precisar quando aconteceu? Se o delegado quisesse, podia manter esse padrasto e essa mãe na cadeia? Se não se vê que a situação é durante o fato, logo após o fato, ou seja, que existe, isso é claro, não é possível se fazer a lavratura de uma prisão em flagrante sob pena do delegado incorrer no abuso de poder. Eu não estava lá para analisar a situação, mas imagino que foi o que ele visualizou. O que não impede, exatamente por essa possível fuga dessa mãe e esse padrasto, entre outras circunstâncias, que comprovado sim que essas lesões, elas foram feitas, principalmente se elas foram feitas numa sequência, ou seja, não no mesmo momento. Doutora, é uma tortura. Eu tô entendendo a senhora, mas eu quero que a senhora raciocine comigo. A criança estava com um hematoma na boca, que a perícia quer constatar se ali foi ela que mordeu, talvez naquele momento de sofrimento, ou ali foi um soco. Sim. Ela estava cheia de roxo. É porque eu não quero mostrar as imagens e a gente tem uma premissa de não pode mesmo usar essas imagens e expor uma criança como essa. Por isso que essa imagem que a gente teve acesso também, que você viu aqui, essa criancinha andando, caminhando, brincando, foi feita agora, há cerca de 20 dias. A escrivã que atendeu e que foi lá e bateu o martelo, ela queria. E ela sabia que os hematomas eram muito recentes. Mas ser recente não é agora. Mas não dá pra segurar esse homem pra que ele não foja? Ah, dá E se pra não briga segurar essa sim, mulher? daí quem que vai pegar e tirar o delegado da cadeia? Desculpa, Nádia. É técnico isso, não é uma decisão do coração, é técnico. É técnico. O delegado tem que agir de acordo com a técnica. Por quê? Porque ele estuda pra isso. Agora, se na continuidade ele vê que realmente o laudo diz que essas lesões, elas são, e principalmente se elas ocorreram em dias diferentes, por que a mera constatação da fratura não é o suficiente? Uma fratura de queda ela faz de um jeito, uma de torção, que provavelmente aconteceu com essa criança, é de outro. Por isso é necessário que exista sim esse laudo para que se possa, inclusive, fazer um pedido de prisão preventiva. Olha, eu tô com uma pena, doutora, porque assim, eu peço mais uma vez a você, desculpa a minha reação, mas como pai. Me lembrou o caso daquela criança aqui no ano passado e que agora os pais vão ser indiciados por homicídio, onde nós conversamos com o avô, conversamos com a avó, conversamos com a mãe, tivemos acesso às cartas e que agora a justiça entendeu. Não adianta a gente voltar no passado, água passada. A gente quer a condenação, sentar no banco dos céus. Felizmente e lamentavelmente, no outro caso, não conseguimos salvar aquela criança, mas essa conseguimos. E naquela situação também não foi lavrado o flagrante porque não haviam condições disso e foi pedida a prisão preventiva na sequência. E que depois porque a gente fez aqui. Porque é a técnica correta. A equipe, o Thiago Silva e o Luciano Sinasso, um flagrante da nossa equipe no centro aqui de Curitiba, no momento em que ele se dirigia para o Nucria. Os policiais chegam próximo a ele e prendem ele num posto de combustíveis. Você deve se lembrar. Porque ele estava no encontro junto com a esposa. E aí eu pergunto a você, eu tô errado em pensar assim? De que a mãe que é conivente com o padrasto... Doutora, eu tenho vontade de falar palavrão, não vou falar porque sobra pra mim. Aí eu vou tomar processo de novo e aí... Mas assim, ó, você que é mulher, cara, você vai conhecer um homem, vai botar ele do lado dos seus filhos dentro de casa, conheça quem é que você tá fazendo isso. 8 meses junto. Quebrou o moleque de pau. Sabe o que ela disse em depoimento que eu tenho aqui? Primeiro ela disse que ele caiu da cama. Depois disse que ele subiu no parapeito do bercinho e caiu também. É mentira, porque na terceira versão ela conta que deixou ele em casa com o padrasto, voltou às 23 horas e não viu os hematomas. A criança ficou 2 dias sem ir pra aula. 2 dias. E ela tá me assistindo agora, que eu sei, porque ontem eu corri atrás dela, ó. Eu sei que você tá me assistindo. Mas se eu tiver errado, que você fale comigo. Seu companheiro, se eu tiver errado, que fale comigo. Eu vou até perguntar pro diretor, eu posso mandar o recado pra eles com o nome deles ou não posso? Porque de repente eu posso falar, né, talvez o primeiro nome, né, doutora? Né? Não, né? O fato é o seguinte, exatamente isso falou, se traz para dentro de uma casa uma pessoa instável, quando você tem uma criança dentro da casa, não pode se trazer uma pessoa instável. Se quer namorar com alguém, fica ele na casa dele, você vai lá, namora e volta, não tem problema nenhum com isso. Mas a hora que você coloca em risco o seu filho, você está respondendo pelos mesmos crimes que ele, porque a sua decisão de deixar o seu filho ser agredido, ainda dá desculpa, ou como aconteceu naquele outro caso, de quando o rapaz foi preso, o que ela fez? Estava preocupada com a criança que morreu?
Não, ela estava preocupada em buscar um advogado pro Goste ou marido. não é a lei e a gente só vai Temos mudar que isso trabalhar. votando em deputados que representam você. Exatamente. Tenha voto consciente na hora que você for pra urna. Bandido tá solto. Sabe os caras que mataram aquela família dentro do carro? Envolvimento, droga que você viu agora há pouco na abertura do BG? Já tá na rua. Bons advogados e dinheiro. A lei é fraca, ela é interpretativa. O nosso Código Penal é da década de 40 do século passado. Quer mais polêmica?